Ontem nós estivemos aqui com os idosos da igreja, num almoço que foi aí capitaneado, né, por uma tríade de irmãs aqui da igreja, a irmã Ana, a Débora e a Iriane. E depois as três receberam o apoio de um grupo imenso de irmãos, dos diáconos que também estiveram aqui ajudando, obreiros que estiveram aqui ajudando, eu que estive aqui, digamos, me alegrando com esse grupo da igreja, esse grupo dentro dessa faixa etária. E aprove a Deus que as agendas de exposição bíblica aqui na igreja coincidissem com esse evento de ontem, para pensarmos um pouco mais demoradamente sobre o cuidado com os idosos. Eu quero pedir que os irmãos abram comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Esses assuntos vêm sendo calados no meio evangélico. E esses assuntos vêm sendo silenciados, por quê? Porque hoje, digamos que o discurso que entusiasma as pessoas são os discursos na área da autoajuda e são discursos na área também da prosperidade. Por isso, esses ensinamentos bíblicos que dizem respeito ao comportamento cristão diante de diferentes grupos da igreja. Nós, semana passada, falamos de idosos, falamos de idosas, falamos de moços e moças. E hoje a gente vai falar sobre as viúvas. E eu vou aproveitar a deixa e, digamos que, aumentar um pouquinho o espectro do meu entendimento bíblico e mexer também com os idosos. E por que esses temas vêm sendo esquecidos, pastor? Esses temas vêm sendo esquecidos porque nós vivemos uma era mais desconectada com os valores cristãos, nós vivemos uma era desconectada com a formação cristã em si, ou seja, nós somos membros de igrejas para resolver nossos dramas e problemas antes de qualquer outra coisa, quando todo o ideal de Jesus era formar discípulos, era formar outros que pudessem seguir os seus ensinamentos. Então, de posse dessas palavras iniciais, vamos ler o texto bíblico dessa manhã, em 1 Timóteo, capítulo 5, versos de 3 ao 17. Se você não se importar, vamos ficar de pé para a leitura das Escrituras, como é do bom costume de todos aqueles que temem e tremem da palavra de Deus. Todos encontraram? Verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ao longo do texto nós vamos descobrir o que está por trás da palavra verdadeiramente.
Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é... Leia alto para eu ouvir, irmãos. Isso é, recompensar os progenitores é aceitável diante de Deus. Não é diante da igreja, nem diante do pastor, nem diante da família. Mas é diante de quem? De Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Paulo está dizendo, prescreve isso para que a igreja, ao ouvir isso, sejam irrepreensíveis e passem a trabalhar de uma forma mais efetiva nesse universo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é o quê? Pior que o descrente. Meu Deus, o assunto é sério. É pior que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés os santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E aí está o sentido da palavra lá do início, verdadeiramente. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Os irmãos entenderam? Alguma dúvida no texto? O texto é claro, né? Vamos orar. Pai, ajuda-nos agora a compreender. Ajuda-nos, Senhor meu Deus e meu Pai, a interpretar adequadamente e aplicar adequadamente cada uma dessas palavras e orientações a Timóteo. Santo Deus, guarda os irmãos e as irmãs, viúvas da igreja, e guarda, ó Deus, por extensão, ó Senhor, os progenitores mais envelhecidos da congregação. Que em nome de Jesus, aqueles que nos ouvem presentemente aqui na igreja, ou que nos ouvirão pela internet, sejam, Senhor meu Deus e meu Pai, profundamente tocados por essa
palavra do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Que texto desafiante, não é mesmo? Que texto que mexe mesmo com as nossas estruturas e especialmente mexe na nossa espiritualidade. Sabe que ser crente em Jesus Cristo vem mudando a cada ano, de modo que quando você fala à igreja acerca de ser um cristão, a igreja entende uma coisa. Um ano depois você fala sobre o ser cristão e mais uma vez as pessoas entendem outra coisa. Isso porque nós estamos sendo invadidos por falsas teologias e por falsas concepções a respeito da fé. Dessa forma, aquilo que não nos é muito agradável, nós vamos deixando de lado. Isso não é um problema, essa vulnerabilidade das viúvas, que é o ponto central do texto hoje pela manhã, e eu estendo essa vulnerabilidade aos idosos, não somente às viúvas, mas aos idosos de uma forma geral, está cada vez maior, porque nós vamos envelhecendo, vivendo um pouco mais do que a geração anterior viveu, tendo os nossos anos multiplicados, e juntamente com os anos multiplicados, nós vamos tendo diferentes ameaças à nossa vida e continuidade. Os mais jovens, encantados pela ideia da carreira, estão extremamente concentrados em si próprios, sofrendo todos eles de umbiguismo, essa postura autocentrada, onde os seus sonhos, os seus ideais estão à frente de qualquer tipo de compromisso, inclusive o compromisso com a fé e com a família. E com isso, os pais vão envelhecendo, vão ficando mais vulneráveis, ao passo que os seus filhos vão se tornando cada vez mais egocêntricos. Essa é uma cultura que nós não podemos abraçar. Caso abracemos, nós vamos sofrer no futuro, sofrer muito. Eu já vejo pessoas sofrendo hoje, envelhecendo sem qualquer tipo de compaixão por parte dos seus filhos. São abandonados, velhos esquecidos, completamente esquecidos, pessoas cujas viúvas, como as viúvas que o texto fala, vulneráveis do ponto de vista da sua sobrevivência, porque uma coisa é você falar da vida adulta e da vida como um ancião, numa sociedade em que se contempla os anciãos com alguma ajuda governamental, ou ajuda da Previdência Social, ou ajuda mesmo do governo para aqueles que são vulneráveis e nada têm. Outra coisa é você pensar nessa matéria lá atrás, naquele ambiente bíblico em que não havia absolutamente nenhuma garantia. A única garantia que a Bíblia dá é para uma família que tem vários filhos e que, portanto, por conta de terem vários filhos, poderiam então esperar que no meio dessa multidão de filhos houvesse um ou dois com um coração cheio de compaixão
e que tivesse, de fato, um sentimento, um desejo de olhar para os seus pais com olhos mais misericordiosos. O texto aqui trata de uma ordenação acerca de como Timóteo deveria tratar a questão do desamparo da viúva lá na igreja de Éfeso. Os irmãos, só para despertar a sua lembrança, o primeiro grande problema que houve na igreja em Jerusalém, logo a seguir ao Pentecostes, foi um descuido que os apóstolos, por conta da multidão dos convertidos, tiveram com as viúvas helenistas. E elas reclamaram que estavam sendo esquecidas na repartição diária de alimento. Eram viúvas, possivelmente algumas delas tinham filhos, mas se fossem fariseus, os filhos dessas viúvas, os fariseus se escondiam por trás da ideia da oferta de corbã. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. Os fariseus se escondiam por trás de que tudo aquilo que seus progenitores poderiam se beneficiar deles, eles já haviam votado ofertar ao Senhor, uma oferta pessoal. E com isso, muitos deles lavavam as mãos com respeito à velhice de seus pais. Portanto, o problema não é um problema novo. Isso é um problema antigo, o que nos leva a pensar de que o abandono dos idosos é uma questão espiritual que tem como fundamento o pecado humano. Rapazes e moças que fecham os olhos para os seus pais, famílias que têm uma atitude completamente divorciada daquele que vai ficando um pouquinho mais velho. Bem, o apóstolo Paulo começa dizendo para Timóteo honrar as viúvas verdadeiramente viúvas, e ele vai dizer quem são as verdadeiramente viúvas. São mulheres que ficaram viúvas acima dos 60 anos, não são viúvas jovens. As viúvas jovens, ele diz para que elas procurem um novo casamento, mas as viúvas a serem cuidadas pela igreja são as verdadeiramente viúvas, as que tinham mais de que 60 anos. Diz aqui no verso 9: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E aí ele dá as qualificações dessas mulheres que a igreja iria cuidar. Tenha sido esposa de um só marido, portanto, não é uma mulher que andou, digamos, em diferentes relacionamentos através de divórcios e quem sabe até outros momentos de viuvez ao longo da vida. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Portanto, essas mulheres eram consideradas verdadeiramente viúvas. E, por assim dizer, se não tivesse o amparo da família, seriam incluídas como parte, digamos, do ministério de compaixão da igreja local. Essa é a ordem escriturística. Agora, se você observar o verso 4, diz aí que se alguma viúva tem o que, irmãos? Filhos ou netos. Filhos ou
netos. Me parece que a responsabilidade com o idoso não é só dos filhos, é dos filhos e dos netos. Portanto, nunca desconecte seu filho dos avós, porque é responsabilidade dele cuidar também dos avós, especialmente se a vovó ficar viúva. Se tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Cuidar de idoso, embora seja muito trabalhoso, meus irmãos, e algumas vezes nós precisamos até mesmo de ajuda para podermos cuidar dos nossos idosos, porque nós não sabemos como terminaremos a vida. Portanto, diz a palavra que ter um olhar mais caridoso para com os progenitores, papai, mamãe, vovô, vovó, que isso é aceitável diante de Deus, isso é testemunho cristão. Atenção, irmãos, eu sei que a mensagem dessa manhã não provocaria muitos améns, porque de uma forma ou de outra, nós podemos, de alguma maneira, escorregar nessa casca de banana e virmos louvar a Deus nos domingos, maltratando os nossos progenitores mais velhos em casa, ou descuidando-nos deles, e com isso, meus amados irmãos, viver uma vida não aceitável diante do Senhor, de modo que o nosso culto não seja recebido pelo Senhor, porque diz que isso, cuidar dos progenitores, é aceitável diante de Deus e uma responsabilidade de filhos e netos. Filhos e netos. Verso 5: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, não tem filhos nem netos, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, porque não havia aposentadoria, previdência privada, não havia como fazer um pé de meia. E o apóstolo Paulo então ressalta: se existe uma mulher desamparada na igreja, ela deve ser uma mulher de oração, que suplique, persevere em oração noite e dia, para que o Senhor possa suprir suas necessidades e a sua comunidade possa ter a alegria de cooperar com a sua manutenção, o seu sustento. A Bíblia tem orientação direta para tudo na vida, até mesmo para o cuidado que nós devemos ter com essas pessoas que, com o passar do tempo, ficam mais vulneráveis. Faz parte do testemunho cristão o sentimento de compaixão e de amor por esses ou essas desamparadas. E aí eu quero me atrever a também pensar em termos dos viúvos, ou daqueles que envelhecem sozinhos, aqueles que viveram uma experiência na vida e envelhecem sozinhos, e por vezes os filhos lhes dão as costas, porque é trabalhoso. Eu sei que é. Nós sabemos, cada um de nós tem uma ideia do que seja. Verso 7:
Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, anuncia isso na igreja. Os irmãos precisam tomar atenção a essas verdades. Os irmãos não podem fechar os olhos a estas realidades. Proclama isso na igreja, porque isso faz parte da formação do cristão como um discípulo de Jesus. Verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, aqui eu acho que o apóstolo Paulo abre o leque. Se alguém não tem cuidado dos seus e os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em outras palavras, o seu testemunho cristão deve ir além do culto, além do encontro. Eu adoro o encontro. Eu me sinto profundamente abençoado no encontro. Mas a Bíblia diz que esse olhar um tanto quanto desviando-se das responsabilidades para com os progenitores e para com os da sua própria casa. E aí a gente pode pensar em irmãos, irmãs, pessoas queridas do nosso relacionamento, filhos, filhas. Diz que tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então não basta ser crente aos domingos na igreja, é preciso que a sua fé transborde de amor e compaixão pelos que estão ao seu redor, que vivem com você na mesma casa, na mesma família. É preciso ter um olhar carinhoso para com essas pessoas. Os irmãos estão entendendo? Está compreendendo o texto bíblico? Os irmãos estão entendendo que eu não estou pregando ideias próprias, de que nós estamos abstraindo esses conceitos das Escrituras, e que essa falta, esse olhar um tanto empobrecido na área da compaixão para com os nossos familiares, especialmente os nossos progenitores, é um defeito no âmbito da fé. E é um defeito no âmbito da fé, de modo que a Bíblia diz que você se torna uma pessoa pior do que um descrente. Então, eu sei de lutas que alguns irmãos da congregação têm com seus familiares. Eu sei também das dificuldades que todas as famílias que cuidam de idosos ou de pessoas vulneráveis numa certa idade estão passando. E todos os relatos que eu ouço como pastor, todas envolvem crentes que viraram as costas, envolvem cristãos que não querem saber, embora a Bíblia diga que uma pessoa com esse tipo de comportamento é pior que o descrente. Você não teria nenhum tipo de temor ao ler isso? Eu tenho. Eu não tenho mais pai e mãe. Não tenho mais pai nem mãe. Meus pais faleceram com uma distância um do outro de menos um ano. Primeiro faleceu ela, nós oramos muito por ela aqui na igreja para que ela conhecesse Jesus, porque era mais desafiadora do ponto de vista da pregação do Evangelho. E o câncer a consumiu em 5 anos e a levou. Depois morreu meu pai.
de um ataque cardíaco súbito e teve que ser sepultado, como todos os que morrem. Eu já não tenho mais pai e mãe, mas eu ainda tenho família. Ainda tenho família. Ainda tenho filhos, tenho 6 netos, que eu espero que no decorrer da vida deles e do discipulado deles, eles leiam 1 Timóteo capítulo 5 com vagar. Com vagar. Todos nós queremos envelhecer sem dar trabalho, não é isso? Hã? Sim ou não? Todos nós dizemos, eu peço a Deus para não ficar entrevado em cima de uma cama, não é isso? Eu peço a Deus que em nome de Jesus me dê saúde até o fim, até o meu último dia. Eu peço a Deus que Deus me livre e que Deus me guarde no meio dessa minha jornada. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim. Todos nós fazemos essa oração ou fazemos esse pedido fortuito, aqui ou ali. Mas, amados, nós precisamos, todos nós, de um batismo de amor. Não há nada que melhor caracterize um cristão do que o amor. Essa semana eu li um testemunho que me abençoou muito. O pastor de uma igreja aqui do interior do Brasil ousou dobrar o seu joelho diante de Deus e pedir a Deus que Deus o visitasse com uma porção generosa de amor. E fez essa oração por dias consecutivos, semanas, meses. E ele começou a perceber que, enquanto pregava, as pessoas começavam a chorar. Estavam ouvindo o sermão e começaram a chorar. E ele diz, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes a gente ora ao Senhor e se esquece, né, que a gente pede. Meu Deus, o que está acontecendo? A sua filhinha de 5 anos entrou no banheiro enquanto ele fazia barba num domingo de manhã, abraçou a perna dele assim como uma criança e disse, papai, você está tão legal. Papai, você está tão legal. Bem, eu não posso negar que me emocionei com o testemunho, pois nós verdadeiramente vivemos numa época de negação da família. Vivemos numa época em que seres humanos amam pets. Eles levam os cachorros para passear na praia, mas não levam seus idosos para dar um passeio na praia ou no campo. Nós vivemos dias de extremo egoísmo e nós precisamos, não somente esse pastor querido, esse colega de ministério, mas nós todos precisamos fazer continuamente essa oração. Crianças precisam de pais amorosos, avós precisam de filhos amorosos, netos amorosos, conforme o texto bíblico sugere. Caso contrário, meus queridos irmãos, nós estaremos assistindo à falência absoluta da civilização ocidental. Nós todos perdemos a noção de que pedimos a Deus saúde e estamos envelhecendo. Não é normal o seu filho sair de casa
sem se despedir e voltar, entrar e sair na sua casa, como se ele estivesse entrando e saindo de uma lanchonete. Não é normal os jovens darem as costas para seus pais, ainda morando dentro da casa destes. Isso não é normal. Isso, a gente atribui a isso uma anomalia cultural, mas isso não é uma anomalia cultural, isso é pecado. Isso é pecado. Os irmãos estão conscientes disso? Que isso é pecado. E eu volto com os irmãos ao versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Gente, amem-se. Pessoal, amem-se. Beije a sua esposa, beije seus filhos, abrace-os. Não permita que eles se esqueçam que você os ama. É muito importante ouvir um eu te amo. Amém, amados? É importante. Mas se nós não formos fundamentados nas Escrituras para isso, qual não será o nosso fim? Continuando. Mas o apóstolo Paulo tem cuidados para classificar uma pessoa viúva dependente da ajuda e da compaixão da comunidade. Vamos ver essa regulação que o apóstolo Paulo fez lá na igreja de Éfeso. Vamos ver a regulação. Diz assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos quantos anos? 60 anos, tenha sido esposa de um só marido. Então ela não pode ter sido uma viúva alegre, digamos. Você acha que é razoável isso? Eu acho que sim. 60 anos, quanto é a idade mínima para aposentadoria hoje? 65 anos. Portanto, o Evangelho contempla uma idade ainda menor, 60 anos. Agora, tem outras qualificações, a idade não é a única. Verso 10: seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Ou seja, essa viúva tem que ter sido uma mulher crente, cujas obras evidenciam e cujas obras endossam a sua fé. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. O que é hospitalidade? Atenção, irmãs idosas. O que é hospitalidade? É você ter a porta da sua casa aberta. Portanto, exercitem a hospitalidade, abram a porta da sua casa. Portanto, fazia parte das qualificações para se considerar uma mulher viúva na igreja de Éfeso, sob o pastorado de Timóteo, a orientação de que elas tenham exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos. O que é lavar os pés aos santos? Esse serviço era feito no passado por um escravo, mas na ausência, nem toda a família tinha o luxo de possuir um escravo.
Quem iria lavar os pés? Quem iria lavar os pés dentro daquele sistema social eram as mulheres. E o apóstolo Paulo vai perguntar: essa irmã lavava os pés aos santos, ou ela enxotava todo mundo que chegava na sua porta? Ou ela tratava mal? Ou ela dizia: fora daqui? Irmãos, a Bíblia é extremamente confrontadora com a nossa vida. Como isso nos confronta a nossa humanidade. Uma palavra aos maridos, conquanto o texto não fale diretamente deles, mas para sua mulher ser hospitaleira, ela precisa contar com a sua ajuda. Para ela poder lavar os pés aos santos, ela precisa contar com a sua ajuda, com a sua cooperação. Então, maridos, cooperem no exercício dessas qualificações, para que elas possam exercer essas funções dentro da comunidade. A gente que pensava que ser crente era só vir aos domingos comprar uma Bíblia, né? A gente compra uma Bíblia de estudo, se senta na comunidade, na congregação, e a gente já é crente. Não. Tem capítulos aqui sombrios nos quais nós precisamos entrar. Socorrido a atribulados. Sabe, quando ela era viva, ou quando o marido era vivo, tinha uma história de socorro de gente atribulada. Alguém que caía doente lá, ia ela ajudar. Aquela irmã querida que lavava os pés dos santos, estava lá ajudando. E a gente que imaginava que ser crente é só subir no púlpito e pregar, né? Como eu não tenho dom para me comunicar verbalmente, publicamente, então eu não sou crente, eu sou pequenininho. Não, tem muita coisa para fazer. E esse socorro, irmãos, eu conheço irmãs nossas aqui da igreja que me comovem o coração por conta da sua expressão de socorro. Me comovem o coração. Às vezes eu estou orando por elas e peço a Deus: Senhor, dá força, Senhor, abençoa, enche o coração dessas queridas servas de Deus. Socorrido a atribulados, e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Viveu na prática zelosa de toda boa obra. Portanto, uma serva do Senhor, mais de 60 anos, tenha vivido uma vida cristã ilibada, tenha tido uma postura ilibada, então essas podem ser socorridas pela igreja local. São ensinamentos bíblicos que mexem não somente com as viúvas, mas mexe com os filhos, mexe com os netos. Diz que se ela tem filhos e netos, que os filhos aprendam a exercer esse tipo de socorro, a exercer misericórdia. É responsabilidade de filhos e netos exercer misericórdia. Verso 11, ele diz: mas não inclua nessa lista de pessoas que vão ser socorridas pela igreja as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. A ideia de Paulo aqui não é falar contra o casamento, mas talvez falar contra o assanhamento das viúvas mais jovens.
Sabe como é? O marido morreu, ela ainda é jovem e fica assanhada no meio da congregação ou no meio da sua vizinhança. E esse assanhamento, para que a igreja não fosse em momento nenhum confundida, diz a Bíblia, rejeita essas mulheres. Aí o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho mais abaixo, que elas, enquanto jovens, deveriam buscar um novo casamento e não uma vida de assanhamento. Os irmãos me entendem, né? Eu preciso descer o nível mais um pouquinho ou não? Não? Já entenderam o assanhamento? Tá? Já entenderam, né? Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Paulo está dizendo, a jovem viúva, como tem muita energia, sai de casa com muita facilidade e anda de casa em casa, somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Portanto, essas viúvas mais jovens andam de casa em casa falando o que não devem. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não inclua na lista das que vão ser socorridas pela igreja, mulheres com esse perfil. Continuando. Quero, portanto, verso 14, que as viúvas mais novas façam o quê? Se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, ou seja, não ofereça munição para fofoca. Não ofereça munição para fofoqueiros, para intrigantes, para gente envolvida com a maledicência. Verso 15, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Paulo está dizendo, olha, eu conheço algumas que desviaram-se da fé e foram seguir a Satanás e a espíritos malignos por conta desse tipo de prática. Finalmente, se alguma crente tem viúvas em sua família, atenção, você tem gente vulnerável na sua família, socorra, ou seja, não pese a igreja nesse movimento, tenha você, membro dessa família, a dignidade de socorrer. Os irmãos entenderam? Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Quem são as que são verdadeiramente viúvas? Termino aqui repetindo essa afirmação. Mais de 60 anos, seja recomendada pelas boas obras, tenha sido esposa de um só marido, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados e viveu na prática zelosa de boa obra. Amém? Pastor, o que fazer com isso? Algumas aplicações nesses 5 minutos finais do sermão. Primeira grande aplicação é que se a igreja não demonstrar, se os cristãos não demonstrarem algum tipo de misericórdia e compaixão no meio de uma sociedade completamente desvinculada e dissociada da ideia sagrada da família, quem poderá viver
as realidades bíblicas da família. Portanto, cuidado para você não ser deformado pela cultura e pelo espírito do seu tempo. Cuidado. Cuidado para não ser deformado e olhar para seus pais como se eles fossem simples representantes que puseram você no mundo. E alguns jovens têm a audácia de afirmar: eu não pedi para vir no mundo, portanto agora vai ter que pagar até o fim. Eu não pedi para vir no mundo. Então eu exorto os jovens a que tenham uma postura mais respeitável para com a sua família, para com os seus progenitores, e aqueles que já saíram da casa dos pais, que tomem atenção para esse envelhecimento. Quem deve tomar atenção? O filho e os filhos dos filhos e os netos. Portanto, o seu filho não pode ter uma postura diversa aos avós. E se só pode se considerar viúva uma mulher com todas as qualificações elencadas aqui, os maridos precisam ajudar as suas mulheres a serem mais generosas e compassivas, mesmo porque a Bíblia Sagrada nos fala das inúmeras tensões familiares que haveriam antes da volta de Jesus. Pais contra filhos, filhos contra pais. É interessante que há sogra contra nora e nora contra sogra, mas não existe sogra contra genro. Em outras palavras, esse gênero feminino é um gênero a ser domado. Um gênero a ser domado. Não é fácil. Nós precisamos entender que somos desafiados por essa condição pecaminosa. E finalmente, para que você não seja pior que o descrente, olhe para a sua família com mais graça. Com mais graça. Agora, no Natal, junte sua família. Se você não consegue juntar a sua família, junte-se a outros familiares. Porque no frigir dos ovos, o que a Bíblia Sagrada diz é: a família precisa cuidar da família. Os irmãos estão entendendo? A igreja vai entrar aí de modo suplementar, avaliando caso a caso, quando as viúvas ultrapassarem a idade dos 60 anos e tiverem todos esses pontos positivos associados ao seu perfil. Todos, não alguns, todos. Então, meditem bem, levem o texto para casa, ouçam outra vez o sermão, e assim, meus queridos irmãos, sejam ricamente abençoados em Cristo Jesus. Amém? Pai de amor e de misericórdia, nós sabemos, temos a plena compreensão de que ser cristão não é um ato dominical. Ser cristão não é, em nenhum momento, Senhor meu Deus, simplesmente participar da prática do culto. Ser cristão é, de fato, meu Pai Celestial, viver realidades dolorosas. Tem misericórdia. Socorre as famílias que estão
diante, ó Deus, de lutas intermináveis. Algumas irmãs cuidando de irmãos, esposas cuidando de maridos, e muitas das vezes, ó Deus, não tendo da parte dos filhos e netos o apoio para o devido socorro. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E para que nós não sejamos pior do que o incrédulo, nós reconhecemos o nosso pecado, te pedimos perdão, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça o testemunho cristão em nossa mente, em nossa vida, que nos apeguemos às Escrituras Sagradas e tenhamos, ó Deus, um profundo desejo de servir aos teus ricos propósitos, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guarda-nos pelo caminho de volta e protege-nos para a glória, para a honra, para o louvor de seu querido Filho Jesus. Amém e amém. Ide em paz.